Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma palestra da nossa querida Seara de Jesus. Aos irmãos seareiros, aos amigos da Seara de Jesus, saudades imensas. Esperamos que em breve possamos estar todos juntos novamente, fisicamente, porque espiritualmente já estamos juntos, mas que possamos nos reencontrar ali no salão da Seara de Jesus. E aos amigos que chegam, aos irmãos que chegam, sejam todos bem-vindos. Esperamos também que logo em breve estejamos todos reunidos presencialmente para continuarmos os ensinamentos, as reflexões sobre Jesus, suas passagens e os ensinamentos dos nossos amigos espirituais. Então vamos serenando os corações, agradecendo ao Pai Celestial, ao irmão Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de fazermos parte dessa jornada aqui no globo terrestre e pedimos também forças para continuarmos em nossa jornada, em nossas missões e assim não desanimarmos, né? Estarmos sempre levando e procurando ser o trabalhador, né, o seguidor do Mestre Jesus. E hoje damos sequência ao livro Opinião Espírita. É um livro psicografado por Chico Xavier, juntamente com o médium Valdo Vieira, e foi ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. Então são vários capítulos diferentes entre si, e os capítulos pares eram ditados por Emmanuel e os capítulos ímpares por André Luiz. Então hoje nós vamos ver o capítulo 8º, denominado Ante os Grandes Irmãos, né? Diante dos Grandes Irmãos, e esse capítulo foi ditado pelo espírito de Emmanuel. Então, como é que se inicia esse capítulo? Ele inicia com uma exortação, né? Uma advertência, um chamamento a todos nós que estamos aqui no planeta, né? Trabalhando e procurando ser seguidores de Jesus. Diz ele, médiuns, mas poderia também ser trabalhadores, seguidores do Cristo, atenção! Ainda que a trilha, né? Que o caminho, que a jornada se vos abra na sarça de fogo, é uma alusão ali àquela sarça, né, que Moisés recebeu a tarefa de libertar o povo, né, de Israel, que era escravo no Egito. O que é uma sarça ardente? É um arbusto que pega fogo e não se queima, né, revelando ali uma grande dificuldade, né, de se vencer. Então, ainda que a trilha se vos abra na sarça de fogo, que haja muita dificuldade, purificai o pensamento, né? Ele não fala só das atitudes, ele fala purificai o pensamento, a fim de refletirdes no mundo a mensagem celeste. Então, eles nos colocam como seguidores, né? Como instrumentos do Cristo e do nosso Pai, para que possamos aqui refletir a mensagem celeste. E mais, acrescenta, todas as realizações respeitáveis da terra nascem no trabalho dos que se humilham para servir. E aqui se humilhar não no sentido de ser ofendido, mas de ser humilde, de aceitar, de não se importar com as dificuldades, de se colocar a missão acima dos próprios sentimentos e das contrariedades, das adversidades que existam. Então, grandes missões não se realizam sem que a gente não tenha esse desprendimento, às vezes, de nós mesmos para darmos sequência à mensagem do Cristo. E quem mais poderia exemplificar, não é, esse desprendimento de si mesmo para um bem maior, senão o próprio Cristo, nosso irmão, espírito mais elevado que já esteve sobre a terra, exemplo a nós de perfeição moral, intelectual, como dizem, né? Disseram os espíritos a Kardec na codificação, tá lá no Livro dos Espíritos, o exemplar mais puro que Deus ofereceu à terra para servir-lhes de exemplo foi Jesus, o Mestre Jesus, tá lá no Livro dos Espíritos, na questão 625.
Então, sendo Jesus um espírito puro que aqui esteve conosco, ele é descrito, né, também por Kardec, nas características dos irmãos elevados, como um espírito de absoluta superioridade moral e intelectual. Às vezes a gente se pergunta, nossa, como que Jesus tem umas respostas rápidas, né, precisas, cirúrgicas para aqueles questionamentos que os religiosos da época, né, que eram os fariseus, faziam, muitas vezes querendo tentá-lo, querendo colocá-lo numa situação difícil perante as regras e a sociedade da época, e Jesus tinha uma resposta rápida, né, precisa, inteligente e moralmente muito elevada, porque ele é um espírito puro, é um espírito muito antigo. Se o planeta Terra tem se estima-se, né, que tenha 4,5 bilhões de anos, e Jesus auxiliou, né, na criação do planeta, em todas as suas estruturas e espíritos que aqui viriam, quer dizer que Jesus é muito mais antigo que 4 bilhões de anos, né? Então, Jesus tem muitas horas espirituais de evolução, por isso, como espírito puro, tem essa absoluta superioridade moral e intelectual. Então, para a gente conseguir ser esse seguidor de Jesus, procurar fazer da nossa passagem aqui na Terra, da nossa existência, um momento de evolução, de melhorar a si mesmo e também auxiliar no progresso da humanidade, nós temos que sempre buscar as lições do Cristo, entendê-las, né, procurar revivê-las à luz dos ensinamentos que Cristo quis nos trazer, para que assim possamos pautar a nossa conduta, buscar a nossa melhora, o exemplo que nós temos que passar adiante aqui na humanidade enquanto estamos encarnados e depois também na espiritualidade. E uma lição muito interessante, e às vezes até que gera uma dificuldade de interpretação, é um episódio que está lá no Evangelho de João Evangelista, também no capítulo 8º do Evangelho de João, que fala do episódio da mulher adúltera, da mulher que teria sido surpreendida em adultério e levada ali a uma praça pública para ser julgada e apedrejada, que era a pena da época. Então diz lá João Evangelista, narrando essa passagem da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, disse que a certa altura estavam todos na praça pública e eis que se forma ali uma turba, né, aquela já multidão, e os religiosos da época, que eram os escribas, os fariseus, eram os homens responsáveis pela educação moral, religiosa do povo, traziam uma mulher e diziam que aquela mulher havia sido surpreendida em adultério. Então mostram, exibem essa mulher a Jesus, deixam ela ali na praça pública, aí imaginemos, né, aquela mulher sendo observada, julgada por todos, e eles questionam Jesus, falam... Jesus, né? Essa mulher foi surpreendida em adultério e nos diz a lei de Moisés que ela deve ser morta pelo apedrejamento, que ela deve ser apedrejada. E de fato as leis mosaicas previam várias penas muito severas para determinadas condutas, e uma delas era o apedrejamento para a mulher casada que cometesse o adultério e também para o homem que fosse surpreendido com ela em adultério, né? Porque para cometer o adultério precisa de pelo menos mais uma pessoa, né? Já que ninguém consegue adulterar sozinho, né? Nessas condições. Mas eles exibem somente a mulher, não tinha ali a outra figura, né? Que supostamente teria sido surpreendida em adultério. E quando expõe essa ocorrência a Jesus e diz da pena prevista na lei mosaica,
Jesus não responde nada naquele momento, ele simplesmente abaixa a cabeça, ele estava escrevendo com o dedo, né, na terra ali e continua escrevendo. E aí nós nos perguntamos, nossa, Jesus não fala nada? O que será que quer dizer isso? E às vezes, muitas vezes, o silêncio já é uma resposta, né? E Jesus, na sua superioridade intelectual, estava dando uma resposta. Como quem diz, é uma questão de fórum íntimo, né? Que diz respeito, talvez, a essa mulher, ao homem que estava com ela, ao esposo. Não diz respeito àquelas pessoas, né? É algo da intimidade do relacionamento. Mas eles continuam. E o que devemos fazer? Devemos aplicar a lei de Moisés? E ali era um momento para colocar Jesus em tentação, porque se ele questiona ali a lei de Moisés, era o código, né, moral da época, embora nem todas as leis de Moisés eram leis realmente deixadas por Deus, eram mais leis da sociedade da época, né, tirando ali os 10 mandamentos, que depois Jesus resumiu em 2, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Grande maioria eram leis próprias do momento, da época em que era preciso haver um controle social. Mas Deus não prevê a violência para atos em que muitas vezes diz respeito a uma questão de intimidade da vida daquele casal e muito menos para outras questões. Deus é amor, é justiça. Então eram leis realmente temporárias, né? Necessárias para o momento específico daquela sociedade, mas que teriam que ser, sim, modificadas à medida que a sociedade evolui. Então, Jesus, precisando dar uma resposta, porque se dissesse que simplesmente não era para cumprir a lei, ele poderia ser colocado numa situação difícil ali na sociedade. E ele então responde: pois bem, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E aí a gente imagina, nossa, como é que Jesus sabia, né, que ninguém ia atirar a primeira pedra? E aí a gente se pergunta, né, por acaso alguém já viu uma reunião de espíritos evoluídos, elevados, para apedrejar alguém? Ou para causar violência a alguém? Então Jesus sabia que ali numa multidão que querem ferir uma mulher, porque supostamente, né? Supostamente porque a gente não sabe, cadê a outra parte, né? Para inclusive acusá-la. Ele sabia que ali não tinham grandes espíritos evoluídos, né? Que eram espíritos ainda muito imperfeitos que julgavam aquela mulher. E claro, né, que tinham, sendo eles imperfeitos, tinham sim, cada um, os seus próprios pecados, os seus próprios erros. Então, quem tivesse isento de erro nenhum, de pecado nenhum em sua vida, que fosse perfeito e puro, que começasse a tirar essa primeira pedra. E aí, João Evangelista narra de uma forma assim até poética, né, que um a um foi largando a pedra e saindo. E ele diz, primeiro os mais velhos deixaram a pedra, largaram, até os mais jovens, um a um largou, né, aquela pedra e se retirou do local. E por que essa alusão, né? Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens, porque aqueles que eram mais velhos, que estavam há mais tempo aqui encarnados, certamente carregavam muito mais erros em suas vidas do que os mais jovens. Então, também João faz uma alusão, né? Primeiro o mais velho, aquele que já está aqui há mais tempo, né? Carregando uma vida de erros e acertos, até o mais jovem. Todos se retiraram da praça, até que ficou frente a frente Jesus e aquela mulher. E Jesus então questiona: mulher, onde estão os seus acusadores, os seus julgadores? E ela responde: foram todos embora, né, Jesus, mestre. E ele diz: eu também não a condeno, eu também não a julgo, não mais do que ela já estava ali sofrendo. Então ele responde a ela:
vá e não peques mais, né? Já dizendo, com a sua conduta, né, você atrai esse tipo de situação. Até a gente brinca, se a gente deixar açúcar no chão da nossa casa, rapidamente vem as formigas. Se houver uma carniça, né, um corpo de um animal apodrecendo, lá estarão os corvos, os abutres. Então, com a conduta que ela se colocou ali perante os demais, ela atraiu essa ordem de irmãos querendo cobrar uma justiça que na verdade só cabe a Deus, né? Nem os homens devem aplicar essa justiça individual, né? Então, quando a gente tem aqui na Terra um processo, mas e os crimes e a justiça da Terra? O julgamento, ele é do fato, né? Do processo, do caso concreto, não é da pessoa. Quando um criminoso é levado a julgamento no tribunal, o que se julga é o fato específico daquele crime, né, previsto numa lei, que é uma pena, não o indivíduo em si. O único que julga o indivíduo como tal não é nem Jesus, é o próprio Deus. Ele é o grande julgador. Então Jesus não julgava e ele não condenava. Ele, porém, recomendava: vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda, para que não venham outras situações em que você fique nessa dificuldade, fique exposta perante os irmãos da sociedade. E aí a gente se pergunta, né, e essa é uma passagem belíssima, né, de Jesus, ele e a mulher ali frente a frente, né, um ensinamento belíssimo. E a gente se pergunta, não, mas hoje, né, graças a Deus, com a evolução das sociedades, né, boa parte das sociedades não prevê, né, mais essas penas tão terríveis, né, nem por atos tão próprios da vida íntima de cada um. Então não tem mais apedrejamento, né, em boa parte dos países, felizmente. Mas será que a gente ainda não está apedrejando as pessoas de outra forma? Será que a gente não continua julgando essas pessoas e, de alguma forma, acusando-as e apedrejando-as por outro elemento que não ali o físico, né, das pedras lançadas no indivíduo? Será que a gente não continua praticando isso, né, revelando essa nossa inferioridade ainda moral de outras formas? Não vemos hoje na internet, né, nas redes sociais, tantos comentários destrutivos, né, tão ofensivos às pessoas ali, destruindo-as moralmente, né, na rede social, de forma virtual, que a pessoa é humilhada. Não estamos praticando isso, atirando ali a pedra, né, moral, quando nós temos tantas imperfeições, né, como se diz hoje, as pessoas escrevem, né, e quando querem encerrar uma conversa, geralmente de uma forma ofensiva, que ela está lacrando, né, na internet. Eu imagino que seja lacrar no sentido de encerrar aquele assunto, mas de uma forma ofensiva, não como Jesus, né, que vamos dizer lacrou, mas não lacrou, né, que deu um belo ensinamento de moral, de virtude, sem grandes ofensas, sem, né, grandes situações. Então, essa é a reflexão que fica, né? O que nós queremos para a nossa vida? Nós queremos a felicidade, nós almejamos a nossa melhora, nós almejamos a melhora da humanidade, do planeta, mas nós estamos apedrejando as pessoas, ainda que não com a pedra material, mas a pedra moral, a palavra, que às vezes fere muito mais, porque ela, uma vez lançada, ela fica de forma definitiva junto àquela pessoa e à sociedade. Esse é o caminho que nós estamos trilhando, estamos nos comportando como aqueles fariseus que queriam um julgamento severo para uma conduta que nem dizia respeito a eles, propriamente dito, ou nós estamos procurando o caminho de Jesus
e os seus ensinamentos? Estamos procurando servir a Jesus ou servir as forças ocultas do mal? Porque se for a Jesus, nós temos que beber na fonte, né? Procurar ali na fonte, como esse ensinamento do caso da mulher adúltera. E a grande mensagem trazida aqui por Emmanuel, nesse capítulo Ante os Grandes Irmãos, é que nós aqui não estamos sozinhos. Nós estamos rodeados por irmãos maiores da espiritualidade, nós somos acompanhados enquanto planeta pelo próprio Cristo, que governa este planeta no mundo espiritual, e todos aqueles que se prontificam ao serviço do bem, ainda que com todas as dificuldades e imperfeições que nós temos, estarão sim assistidos pelos espíritos superiores, pelo mestre, estaremos sim acompanhados. Então nos diz Emmanuel, o caminho é difícil, não é a sarça ardente ali que ele faz alusão, mas nós não estamos sozinhos, estamos acompanhados e muito bem acompanhados desses grandes irmãos da espiritualidade que governam, que fazem o trabalho, né, acompanham o trabalho de Jesus e a condução do nosso planeta, do nosso país, da nossa sociedade. Então, sejamos sim esse seguidor do Cristo, procurando nos melhorar e nos colocar à disposição. Como? Com bons pensamentos, com atitudes do bem, né, voltadas ao bem, e não estaremos sozinhos, como disse o mestre. Sempre estarei convosco, onde houver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu. Então, uma ótima semana a todos, que Deus acompanhe a todos, que Jesus esteja presente em suas vidas e que possamos estar reunidos novamente na próxima segunda para mais ensinamentos. Muito obrigado, graças a Deus.